praticamente eliminado, conseguiu na reta final crescer e se classificar, embora tenha perdido para o Santos 2 vezes. Mas o Grêmio é mais time. Vai ter que enfrentar uma tradição muito forte que o Estudiantes tem na Libertadores. Mas se comparar com outros duelos, dá para passar. Aí depois tem Tucumã ou Atlético Nacional. Nada é fácil em Libertadores, mas se comparar com a possibilidade de pegar Boca, de pegar Corinthians ou Palmeiras, acho que o Grêmio, que já caiu na fase de grupos num grupo tranquilo, com Cerro Porteño, Defensor e Monagas, também foi bem nesse sorteio e tem um caminho razoável para tentar o bicampeonato. A gente está vendo aí exatamente o chaveamento. O Santos vai pegar o Independente, depois nas quartas de final pega mais uma equipe argentina se passar. O Grêmio passando pelo Estudiantes vai pegar o Atlético Tucumã ou pega o Atlético Nacional da Colômbia. Esses aí já são os chaveamentos, são os 4 primeiros jogos. Aí a gente passa para o outro lado, a gente tem o Colo-Colo encarando o Corinthians, né? O Corinthians define em casa, o Cerro Porteño pegando a equipe do Palmeiras, né? O Cerro Porteño joga a primeira em casa. E aí a gente tem Flamengo e Cruzeiro. O Cruzeiro define em casa e o Boca jogando contra o Libertad do Paraguai. O Libertad define em casa. Então, no chaveamento, aí a gente pode ter Flamengo ou Cruzeiro encarando o Boca e do outro lado a gente pode ter um Corinthians e Palmeiras. Marco de Vargas. Que coisa, hein? Alguém se deu bem, alguém se deu mal, mas isso é do sorteio, né? Sorteio é assim. Eu concordo com os colegas, esse confronto aí, Flamengo e Cruzeiro, seria legal evitar, mas como é sorteio, uma pena. Agora, uma coisa é bacana, né? Aqui nos canais Fox Sports, só grandes jogos nas oitavas de final da Libertadores da América. É uma competição que está totalmente aberta. A gente vai ter a volta a partir do dia 8 de agosto com grandes jogos e as brasileiras aí já fazendo uma projeção, né? De repente a gente tem um Boca e o Flamengo, Boca e Cruzeiro, um Corinthians e Palmeiras nas quartas de final. Corinthians e Palmeiras eu acho muito provável. Eu acredito no Corinthians contra o Colo-Colo, assim como acredito no Palmeiras passando pelo Cerro Porteño. Eu acho muito provável. Flamengo e Cruzeiro não dá para arriscar. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, o time está jogando muito certinho, mas o Cruzeiro também, sob o comando do técnico Mano Menezes, é um time que sabe jogar esse tipo de competição. Final da Copa do Independentemente da tradição, né, os times fizeram a final da Copa do Brasil no ano passado e a decisão foi nos pênaltis. Eu acho que não dá para arriscar nada em termos de favoritismo nesse duelo. Agora, eu acho que Corinthians e Palmeiras devem se enfrentar nas quartas de final, acho que os dois passam. E fazendo uma análise, o Grêmio pode pegar o Santos, né, do lado de cá, pode pegar o Santos nas quartas de final, né? Na semifinal, melhor dizendo. E aí o Grêmio só pegaria Flamengo, Cruzeiro, Corinthians e Palmeiras na final. Grêmio ou Santos. O Grêmio decidiria fora contra o Palmeiras. Tem essa. Sim, É esse aí também. Quer dizer, o Grêmio só vai... O Grêmio tem que torcer para o Palmeiras cair. Porque aí a final o Grêmio faz em casa. Neste momento, o Palmeiras passando, o Palmeiras faz a final em casa. Se o Palmeiras cair ao longo da estrada aí, se ficar à beira do caminho, o Grêmio chegando na final tem a definição em casa, Eugênio. Agora você imagina, voltando a essa situação do Corinthians e Palmeiras, né? É um jogo que tem trazido muito trauma para os palmeirenses, né? Nos últimos anos. Esse ano especificamente, final do Campeonato Paulista, jogo do Campeonato Brasileiro. É a chance que o Palmeiras tem de virar essa página, eliminar o Corinthians da Libertadores, se vier a acontecer, né? Pode acontecer, eu acho que tem uma enorme chance de acontecer esse encontro nas quartas de final, do Palmeiras virar essa página, dar o troco e eliminar o Corinthians da Libertadores. Olha, já estou aqui esfregando as mãos, imaginando esse duelo, hein? Que pode acontecer. E se tivermos o confronto entre Palmeiras e Corinthians nas quartas de final, o Palmeiras define em casa. Palmeiras sempre define em casa. E o Cruzeiro, se o Cruzeiro acabar passando pelo Flamengo e pegar um Boca, o Cruzeiro define também em casa. Só contra o Libertad, que decidiria fora de casa, porque o Libertad fez a terceira melhor campanha da fase de grupos. E se for o contrário, né, o Flamengo de repente pegando um Boca, o Flamengo vai decidir em casa. A gente já está fazendo as projeções aí com relação às quartas de final, já que você está vendo aí os jogos das oitavas de final nesse sorteio da Conmebol Libertadores, que você está acompanhando aqui no Fox Sports, que é a casa da Libertadores da América. Olha, Théo, tirando o duelo brasileiro, que eu acho que está em aberto, muito difícil a gente apontar um favorito, eu acho que o Santos pegou o adversário mais difícil. O Santos pega o Independente muito forte, é um time com muita tradição nessa competição e que vive um bom momento.
e que vai dar tudo para se classificar contra o Santos, que não está bem. A gente sabe como o time vem tropeçando no Campeonato Brasileiro. É claro que tem a parada para a Copa do Mundo e muita coisa pode mudar. Jogador que chega, jogador que vai, técnico que vai embora, ou que, né, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas se a gente projetar, o Grêmio pegou o Estudiantes, que também é difícil, mas é menos difícil hoje para mim do que o Independente. O Corinthians pegou o Colo-Colo, mais tranquilo. Palmeiras, o Cerro, mais tranquilo. Né? Então, se você pegar, tirando o Flamengo e Cruzeiro, que vão se enfrentar, que é duríssimo, o mais difícil é o Santos, que, repito, tem que passar por Independente e depois por River ou Racing. Que pedreira, amigo. Difícil a vida do Santos. E esse confronto entre os argentinos também é muito difícil da gente apontar um favorito entre Racing e River Plate. Sinceramente, não vejo. Nem para o Racing, nem para o River. Acho um confronto absolutamente aberto, um jogão também que a gente vai acompanhar nessas oitavas de final da Libertadores. Ó, uma informação oficial, a Recopa vai ser disputada em fevereiro, continua com o mesmo sistema, 2 jogos, ida e volta, e a partir de 2019, a Libertadores da América vai ter a sua final em apenas um jogo, em um local a ser definido. Isso acaba de ser confirmado pelo Frederico Nantes, o brasileiro, que é o diretor de competição de clubes da Confederação Sul-Americana de Futebol. A gente está falando sobre os brasileiros, mas é verdade o que o Silva falou. A gente tem aí confrontos entre argentinos pesados também, né? Do lado da chave do Grêmio com o Santos ali, temos 5 argentinos. Então, é a parte argentina e do outro lado a parte brasileira. Então, caíram 2 brasileiros em meio aos argentinos, casca grossa, e aí o torcedor do Grêmio já está de forma mirabolante aqui, imaginando como é que vai ser o futuro. E projetando um futuro, pensa em fazer uma semifinal com o River. Bom, vamos analisar então a situação dos brasileiros, time por time. O Palmeiras joga a primeira fora de casa contra o Cerro Porteño do Paraguai, que não tem título de Libertadores da América, e define a sua classificação em casa. Palmeiras, favoritaço? Palmeiras é favorito, indiscutivelmente, mas jogar com o Cerro lá na casa dele é uma pedreira. É um time com excelente... Vamos lembrar, hein? É uma pedreira. É um time com excelentes resultados desde que reformou seu estádio, né? La Nueva Odia tem capacidade para 45 mil torcedores hoje e lá ele ganha quase sempre. O Grêmio teve dificuldades lá, inclusive, no jogo da fase de grupos. Empatou, não conseguiu a vitória. E foi um jogo muito difícil, não fluiu o jogo do Grêmio. E o Palmeiras tem a questão de que não está conseguindo ser tão vencedor jogando em casa. Então seria bom para ele ter um bom resultado fora. Mas é óbvio que, olhando no geral, é muito mais time do que o Cerro Porteño. O Palmeiras, nesse sorteio, Silva, já pulou aí 10 casinhas para chegar nas quartas de final em cima do Cerro? Eu acho favorito. Eu acho que esse confronto Palmeiras e Corinthians está desenhado para as quartas de final. Não vejo o Colo-Colo eliminando o Corinthians. Colo-Colo se classificou, o Eugênio lembrou aqui daquele jogo de compadres, né, contra o Atlético Nacional. Eu acho que o Colo-Colo não passa pelo Corinthians e o Palmeiras, se de repente perder o jogo lá em Assunção, suponhamos 1-0, 2-1, eu acho que decide em casa o Cerro, até porque contra o Grêmio foi muito mal jogando em Porto Alegre, foi goleado, o Grêmio atropelou. Claro, o Grêmio é um time, o Palmeiras é outro, mas eu acho que o Palmeiras decidindo em casa passa pelo Cerro Porteño. Está desenhadinho na minha cabeça esse Palmeiras e Corinthians nas quartas de final. Não creio em nenhum dos dois deixando a Libertadores nas oitavas, viu, Theo? Marco de Vargas, é rede para o Palmeiras em cima do Cerro Porteño? Acho que sim, o Palmeiras, tudo bem, a gente tem que ter calma. Estamos aqui ouriçados, somos copeiros, a gente quer ver a coisa acontecer, mas a gente vai ter mais de um mês para essa coisa acontecer. Tem bastante tempo até lá. Em tese, sim, o Palmeiras é bem favorito, o Corinthians também é favorito contra o Colo-Colo. Se deu bem nesse sorteio o Corinthians, por esse aspecto, pelo adversário da fase oitavas de final. Eu concordo com o Eugênio, o Colo-Colo é um adversário que é plenamente batível pelo time brasileiro. Até lá, o Corinthians vai se arrumar, creio eu. Mas... Tem o Valdívia, o Colo-Colo, né? Tem o Valdívia. É um confronto interessante também por esse aspecto. Mas eu não coloco a mão no fogo nunca em Libertadores América. É franco favorito, tem 10 casinhas. Você é um cara otimista, colocar essas 10 casinhas. Eu coloco até umas 15 pro Palmeiras. Caramba! Eu acho que aí é água de salsicha. Eu acho a Libertadores uma competição, acho que a palavra é traiçoeira. Ela é traiçoeira, ela traz esses elementos. A gente aponta aqui, tá
vislumbrando uma grande ou 2 grandes jogos entre Corinthians e Palmeiras nas quartas de final. Pode ser que isso não aconteça, tudo na teoria. A Libertadores é traiçoeira, mas eu acho que nesse caso vai se desenhar um duelo brasileiro nas quartas de final. Eu só lamento, Theo, eu queria muito que o Flamengo pegasse um adversário não brasileiro, para a gente ter a chance de ter 6 de repente. 6 brasileiros nas quartas de final. Aí seria demais. Só um detalhe. Um vai ficar pelo caminho, pelo menos. Um detalhe, Theo, sobre o Cerro Porteño, destacar que, e é importante isso, teremos árbitro de vídeo, né? É importante, porque o Cerro deu uma sorte danada, time paraguaio, deu uma sorte danada na primeira fase, teve gol em impedimento, que foi gol de vitória. Teve pênalti não marcado a favor do Grêmio naquela partida. Teve 3 ou 4 situações. Como vai ter árbitro de vídeo, a gente respira um pouco aliviado. Olha esse confronto aí. Flamengo e Cruzeiro. Que confronto, E aí, Léo? Tudo em aberto, tudo em aberto. O Flamengo vive um grande momento. O Cruzeiro também. A gente tem que esperar para ver, porque assim, vai começar agora a Copa do Mundo. Quando acabar a Copa do Mundo, logo na quarta-feira seguinte, na terça, já tem Sul-Americana. Aí você tem 2 semanas até voltar a Copa do Brasil e Libertadores. E o Flamengo só deve jogar dia 8, Flamengo e Cruzeiro, porque os dois jogam a Copa do Brasil dia 1º de agosto, dia 8 pela Libertadores. E pode ser que o Flamengo não tenha o Vinícius Júnior, né? Vinícius Júnior e outras situações. A gente não sabe, essa janela de transferências vai estar aberta, né? Mas assim, é um duelo gigante, para mim, o grande desafio das oitavas de final para ambos os times. E vejo o Flamengo nessa situação. Porque tem, ao mesmo tempo, os jogos com o Grêmio na Copa do Brasil, que serão duríssimos. Que mês, né? Valeu, Gênio Leal, valeu, Silva Júnior, valeu, Marco de Vargas. Um abraço para você que vai continuar aqui.